Amém. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade, mais uma vez, de estar na tua casa, na tua presença, porque é um privilégio, Pai, estar na tua casa, servindo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nos ajuda, nos ensina, abre a porta do conhecimento nessa noite, para que possamos compreender a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fica conosco, através do teu Santo Espírito, e que todas as portas se abram, ó Deus, para o ministério da palavra. Nos dá visão, abre o nosso entendimento, a compreensão na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Libera tudo que está por trás da letra, nos revela tudo que está oculto e escondido na tua palavra, porque precisamos desse alimento que é o pão vivo que desceu do céu. Obrigado por essa noite de estar na tua casa mais uma vez, e que o teu Santo Espírito nos ajuda nessa noite a entender e compreender a tua palavra. Eu repreendo todo espírito maligno, roubador da palavra nessa noite, pelo poder do teu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam graças a Deus. Glória a Deus. Vamos então, hoje nós vamos começar nova matéria. Aí os irmãos providenciam, quem não tem apostila, providencia na próxima aula a apostila, para você acompanhar, que é importante a apostila. Quem não tem, anota o quanto puder no caderno, faça suas anotações, e eu creio que Deus, Ele vai nos ajudar nessa noite. A nossa matéria... Quem está pela primeira vez? Servo de Deus? Serva de Deus? Deus abençoe. Primeira vez, né? Então nós vamos começar hoje uma matéria nova. Vocês que vieram pela primeira vez, já veio pela primeira vez e já vai começar uma matéria nova. Eclesiologia. Essa matéria trata do fundamento da igreja, o surgimento da igreja, a base da igreja, a estrutura ministerial, tudo o que envolve a igreja você vai aprender nessa matéria. A tipologia, desde o Antigo Testamento até o Novo, e eu creio que você vai ser muito alimentado através dessa matéria. É muito tremenda, nós vamos aprender muita coisa. Eclesiologia, o que é isso? Eclesiologia vem de eclésia, no grego, eclésia. Se quiser escrever aí, eclésia. Pastor, que palavra é essa? Eclésia. Eclesiologia vem de eclésia no grego, que quer dizer tirados para fora. Viu? Eclésia quer dizer tirados para fora. Tirados para fora do quê? Eclésia, tirados para fora. Tirados para fora. Primeiro, do que se constitui toda a massa humana? Biblicamente falando, desde o princípio de tudo. Nações, e depois Israel, mas eu vou pôr diferente. Se quiser escrever Israel, pode escrever também Israel. Mas eu vou pôr do povo judeu. Do povo judeu.
nações e do povo judeu e do sistema. De onde surgiu a igreja? Deus tirou a igreja das nações, saiu do judeu, das nações e do sistema. Daí foi tirada a igreja. É por isso que a igreja não pode se misturar com o sistema. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito pesado. A igreja não pode fazer parte de nenhum sistema. Ok? Igreja de Cristo não pode ter aliança com o sistema. A igreja não pode ter comunhão com o sistema, nem aliança, nem com o judaísmo e nem com o mundo. As nações é igual ao mundo. Tirados para fora, você é diferente. Você é diferente, por isso que você é igreja. É por isso que você é igreja. Agora, como que Jesus, ele vai trabalhar, tirados para fora, eclésia, tirados para fora, que é a igreja, foi tirado de tudo isso aqui. De tudo isso aqui saiu a igreja. De tudo isso aqui saiu a igreja. A igreja foi tirada das nações, do mundo. A igreja foi tirada do sistema. E a igreja foi tirada dos judeus. Então são três poderes aí, que envolvem toda a massa humana. E você não pode se misturar com nenhum deles, porque você foi tirado de lá para um propósito. A igreja é a elite. A igreja é a elite. A igreja é a elite que vai trabalhar com Cristo, junto com os 144 mil. A igreja e os 144 mil, eles são a elite que vai trabalhar com Cristo. A igreja não é o reino. A igreja não é o reino, a igreja faz parte do reino. Ok? A igreja faz parte do plano, faz parte do projeto. Vai trabalhar com Cristo. E os 144 mil também vai trabalhar com Cristo. Então a igreja foi tirada de tudo isso, tirados para fora. Se a igreja é tirada para fora, isso quer dizer que você tem obrigação de trabalhar fora da igreja, que representar Cristo fora da igreja. Você é um representante legal de Jesus lá fora. Então, tirados para fora, no sentido de ter saído do mundo, ter saído do sistema, ter saído do judaísmo, e no sentido de ser tirados para fora, de trabalhar fora, representar Cristo fora. Você é um representante de Cristo fora da igreja. Fora da igreja você tem que representar Ele. Agora, isso que é chamado de igreja, em sua tipologia, como que Jesus vai formar ela? A primeira vez que a palavra igreja é citada na Bíblia foi pela boca do Mestre, Jesus, em Mateus capítulo 13. Igreja, Mateus capítulo 13, verso 33. A primeira vez que a igreja é citada. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma
e introduz entre medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vou ler novamente. Continua. Continua? Pode continuar. Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora Verso dito. 17 e 18. Vamos voltar primeiro para falar da igreja. Essa parábola aí, nós vamos falar dela daqui a pouco, que é tremenda demais essa parábola. Eu acho que eu estou quente aqui. 13, 17 e 18, pastor? Verso 17 e 18. 18. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. É Mateus 16? Mateus 16. Mateus 16, 17 e 18. Aqui fala com a parábola. Mateus 16, 17 e 18. Isso mesmo, aqui mesmo. 17 e 18. Desculpa. E Jesus respondeu, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ok. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Esse texto é a primeira vez que a palavra igreja é citada no Novo Testamento. A primeira vez. É bom você anotar para você não esquecer nunca mais. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. Primeira vez na Bíblia. Mateus 16, o verso 17 e 18. A primeira vez que a palavra igreja é citada na Bíblia. Ela é a primeira vez. No Antigo Testamento a igreja aparece de uma forma oculta. A igreja foi tirada daqui. A igreja foi tirada daqui. Irmão, presta atenção que isso aqui é algo extraordinário. Isso aqui é muito tremendo. Nações, você guarda bem isso aqui. Nações, o povo judeu e o sistema. Percebe que essas três cadeias formam toda a massa humana. Essas três cadeias aqui. É de onde a igreja foi tirada. A igreja foi tirada do meio das nações. A igreja foi tirada do meio dos judeus e do sistema. Só que aí as nações continuam. Os judeus continuam. Só que o sistema foi substituído pela a única coisa que o sistema não vence. As nações continuam trabalhando, lutando, correndo, caminhando. Os judeus continuam fazendo a mesma coisa, só que o sistema foi derrubado pela... Você acha que o sistema é hoje só? Irmão, eu vou falar isso aqui, eu não tenho medo não, nem preguiça de falar isso aqui. Não tenho medo, não tenho receio. Deus me chamou para isso. Porque existe um tal de um sistema que envolve o mundo, das pessoas mais poderosas e ricas do mundo, que domina todo o mundo. Não sei se alguém aqui sabe disso, já ouviu falar. Se você for no Dr. Google e procurar quais são as pessoas mais ricas do mundo, você vai se deparar com o sistema. Eles mandam no mundo, mandam na política, mandam na polícia, mandam nos ladrões e mandam na sua casa. Isso é o sistema. O sistema onde eles entram, eles controlam, porque eles dominam o mundo. O sistema é o espírito do anticristo que trabalha para preparar o ambiente para a sua chegada. Esse ambiente está sendo preparado. Nós vivemos em um mundo que é movido pelo sistema. Muito dificilmente pessoas conseguem vencer o sistema. Tem que ser muito corajoso para enfrentar o sistema. E muito inteligente também. Não é qualquer pessoa que enfrenta o sistema.
Exemplo, o nosso país está enfrentando um sistema que está querendo tomar nosso país e nos fazer de escravo. PT é porcaria, Lula é tá gravando isso aqui, é para você o recado, tá? Lula é porcaria, PT é porcaria, tudo isso aí é imundícia. Tudo capacho. Tudo idiota. Tudo empregadinho de meia tigela do sistema. Alexandre de Moraes, você prende eu. Alexandre de Moraes, quem está por trás dele, eu não ia falar essas coisas aqui, mas eu tenho que falar porque nós estamos entrando num assunto que a igreja precisa saber. Você está estudando a palavra, você precisa saber onde você está pisando. Você é um representante de Cristo. Que mundo você vive? Quando a Bíblia diz, eu venci o mundo e vós também vencerei. Ele está falando disso aqui, ó. Somente ele venceu. É por isso que o Nove Dedos diz assim em um vídeo dele: somente Jesus Cristo pode me vencer. Porque ele e o sistema conhecem. O sistema conhece. Desde os tempos de Jesus que o sistema já existia. Que o comunismo ele já trabalhava para a nação, para um comunismo já, desde o tempo de Jesus. Roma já queria dominar e fazer o povo de escravo. Comunismo. Desde aqueles tempos já existia isso. Está pensando que agora, que surgiu agora? Nada. O Brasil está rodeado, está cercado. Ele cerca o Brasil há muitos anos antes de você nascer. O Brasil já era cercado. Então Jesus venceu esse sistema. Porque todo o sistema ele é regido pelas pessoas mais poderosas do mundo, financeiramente falando. Quem tem mais dinheiro. Quem tem bilhões na conta, para eles é duro. Eu estou falando de bilhão. Quem tiver 50, 100 bilhões na conta, 500 bilhões, para eles é pé rapado. Fichinha. O Brasil teve um rombo nos cofres públicos de 8 trilhões. Só recuperaram 25 bilhões. 8 trilhões. Aonde está esse dinheiro? Então eles dominam o mundo. Eles dominam o mundo. Aonde eles chegam, eles dominam as leis. Eles não mexem com gente pequena. Quem tem poder na caneta que eles compram. Ou entra no sistema ou sai fora. É assim que é o sistema. Eles controlam o mundo, só que Jesus venceu o sistema. E ele fala, e vós também vencereis. Irmão, quem pode vencer o sistema? Já pensou se a igreja soubesse disso? É uma pena que não sabe. Porque nem orar sabe. Eu não quero entrar nisso aqui não, viu? Não vou entrar na oração não. Mas vai ter uma aula que eu vou falar disso, porque envolve a igreja. Não vai ser hoje. Mas eu vou trazer uma aula sobre oração que você vai sair daqui voando. Você vai sair daqui voando. Sabe o que você vai dizer? Você vai dizer para você mesmo, falar, eu nunca orei na minha vida. Isso aqui eu te falo, irmão, isso aqui eu te falo e provo. Você vai sair daqui falando que nunca orou na vida. Porque nós não sabemos orar. Eu não posso porque é muito extenso, eu tenho que ler texto, tenho que explicar bem explicado. Senão a gente sai aqui do início da aula, que é a introdução. Essa introdução é muito importante. Então a igreja substituiu o sistema. Somente a igreja pode vencer o sistema. Somente a igreja. Agora o que acontece se não orar? Vai vencer ninguém. Você não vence nem o pecado. Que dirá o sistema. Então quando as nações
saiu a igreja das nações. O judeu saiu a igreja saiu dos judeus e do sistema. A partir daí acabou o sistema. Agora é nações, judeus e igreja. Nações, judeus, escreve aí. Hoje é judeus, as nações e a igreja. Judeu, as nações e a igreja. Então nós lemos o texto que pela primeira vez é mencionado a palavra igreja. Pela primeira vez. Foi da boca de Jesus. Agora esse texto que a gente interpreta. Você ouve muita gente, mas todo mundo fala a mesma coisa. Ministração, ensinamento, todo mundo fala a mesma coisa. Vamos ler o texto de novo, Mateus 16, versos 17 e 18. Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondeu-lhe e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades. Agora, para a gente entender melhor isso aqui, vamos lá. Precisa ler outro texto. Presta bastante atenção na leitura, que é importante, senão você não fica perdido depois. João capítulo 1, do verso 34 em diante. João capítulo 1. O que Jesus está querendo aqui de Pedro? Tá bom. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 34 em diante. O que Jesus está querendo de Pedro? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante para você interpretar esse texto aqui. Porque nós temos duas ramificações aqui, duas interpretações nesse texto, que leva por dois caminhos. Uma é que Jesus ele está mostrando aos discípulos que eles precisam dar bom testemunho. Porque no original, a pergunta de Jesus não é do como está escrito aí. Se a gente voltar um pouquinho antes, no capítulo 16 de Mateus, se você voltar uns 2 versículos, você vai ver Jesus fazendo uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: o que dizem os homens que eu sou? O que dizem os homens, quem é o filho do homem? Ele pergunta ao discípulo. Só que a pergunta não é essa que ele está fazendo, vai muito além. A pergunta não é essa. Porque o que estava acontecendo na cidade, estava um alvoroço lá, estava um alvoroço muito grande. As pessoas questionando porque os discípulos pregavam sobre Jesus, eles já pregavam já. Eles já falavam do Messias que estava com eles. Eles já estavam dando testemunho de Cristo. Só que o povo não aceitava. Estava um alvoroço muito grande. Quem é esse Jesus? O que é isso que ele está fazendo? O que ele está pregando? Ele está pregando. Então o povo estava questionando o discípulo. Quando Jesus chega, está um alvoroço na cidade. Aí Jesus olha para o discípulo e diz: na Bíblia de vocês está escrito assim: o que dizem os homens que eu sou? Não é assim que está aí? Não é assim? O que dizem os homens que eu sou? Capítulo 16 de Mateus. O que dizem os homens que eu sou? Só que a pergunta no original não é essa. Qual que é a pergunta de Jesus? Porque está havendo um alvoroço na cidade. E os discípulos tinham que dar bom testemunho. Porque os discípulos representam quem? A igreja. Cristo. Os discípulos representam Cristo, é um representante de Jesus. Está indo no nome dele. Então se eles falham, sobrecai sobre o nome de quem? De Jesus. Se eu saio daqui para pregar e falo besteira por aí, vão falar de quem? Da maravilha de Cristo, do pastor Alexandre. Reflete nele. Ah, o pastor lá da maravilha de Cristo, lá do pastor Alexandre, falou isso, falando não sei o que, falando não sei o que lá. Reflete nele. Então você reflete o teu líder. Tudo que você faz remete ao teu líder. Então Jesus chega para o discípulo e faz, olha a pergunta que Jesus faz: o que olhando para vocês estão falando de mim?
Essa é a pergunta. O que estão falando de mim quando viram vocês pregando? O que falam do ministério quando te veem na rua? O que falam do teu pastor quando te veem lá fora? Qual testemunho você está dando lá fora? Então Jesus ele tá colocando em prova o testemunho dos discípulos. Só que aí Jesus, o que ele está fazendo? Ele quer arrancar de Pedro a confissão. Ele quer arrancar de Pedro a confissão. Por quê? O que aconteceu no capítulo 1 de João, todos os discípulos que Jesus chamou, confessou. Todos. Menos Pedro. Capítulo 1 de João. Agora vocês prestem bastante atenção na leitura, porque é importante você entender isso aqui. Importante. Capítulo 1 de João, a partir do verso 34 em diante. E vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ok, João. É João Batista está falando. Ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Continua. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, ou mestre, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ok, quem disse? Os discípulos. Fez uma pergunta a Jesus. Vamos lá, continua. Versículo 39. E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e ouviu seguido. Versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias. Epa, segura. André, este achou a seu irmão e disse: Achei o Messias. André chama Jesus de Messias. Continua. Verso 42. Elevou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Siga-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Segura. Meu Deus. Felipe disse o quê? Achamos aquele que Moisés falava e os profetas. E os profetas na lei. É Felipe que está dizendo, viu? E os profetas, ou seja, ele crê na palavra, na profecia. Continua. Som, 2. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe:
vem e vê. Verso 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Grifa a palavra dolo e escreve fraude. Em que não há fraude. Ele não é fraudulento. Continua. Parei no 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filho de Deus, e tu és o Rei de Israel.